Eu consultei o ministro Alexandre de Moraes para nomear o oficial do Exército para qualquer posto. É absolutamente falso. Eu consultei para saber se tinha alguma coisa contra ele. Se tem cabimento um negócio desse, olha que está sujeito hoje o Exército Brasileiro às Forças Armadas. A sujeição das Forças Armadas hoje não é a lei, não é a Constituição. Como disse o ministro, ordem judicial cumpre se decidimos cumprir a ordem. O problema é que a ordem judicial é ilegal, deputado Crisóstomo. É inconstitucional. Então, o que o Exército está fazendo, o que o Ministério da Defesa está fazendo, é obedecendo a Alexandre de Moraes. É Alexandre de Moraes que manda nas Forças Armadas brasileiras. Não é a Constituição, não é a legislação, não é a lei que vale, porque vocês sabem. O senhor sabe que é absurdo, o senhor é inteligente. O senhor sabe que é ilegal. O senhor sabe que é inconstitucional. E o senhor sabe que está obedecendo a ordem de Alexandre de Moraes, desrespeitando a Constituição. Esta é a situação hoje no Brasil. O senhor tem medo de Alexandre de Moraes. Todos aqui têm medo de Alexandre de Moraes. General Girão, que é general também do Exército, é deputado federal, diz que tem medo de falar porque a censura hoje é regra. E quem impõe é Alexandre de Moraes. Eu sinto muito vê-lo fardado assim e os demais, tendo de ouvir eu dizer um reles deputado federal eleito pelo meu estado do Rio Grande do Sul, a quem represento com muita honra os eleitores, 256 mil que votaram em mim, mas só um deputado federal dentro de 513. Mas eu sinto muito por fazê-lo ouvir de que o senhor tem medo de Alexandre de Moraes. Mas qual é a outra explicação? O senhor é cúmplice? Espero que não. Espero que não. Porque o que está sendo feito, o senhor disse que nunca falou algo contra o subordinado seu. Mas e os colegas de caserna? Um deles preso, ilegal, inconstitucionalmente, sofrendo as agruras do cárcere, privado do convívio com sua família. General Heleno, não lhe comove? Os demais generais, almirantes também. Essa é a situação que nós vivemos no Brasil e desculpem-me as palavras duras que são palavras talvez apenas e quem sabe serei censurado, perseguido, humilhado, não me importa. Não me importa porque precisa ter alguém para dizer o que está acontecendo. Para dizer, porque saber todos sabem. Os senhores podem até dizer outras coisas. O ministro Monteiro Filho, José Múcio, disse também, né? Dentro da narrativa do governo, entendo, o senhor é parte do governo, que a polícia do Distrito Federal demorou a chegar. O senhor sabe que não foi assim. A Força Nacional estava parada de prontidão do lado do Ministério da Justiça, não foi utilizada. O governo contribuiu. G. Dias, Gonçalves Dias. Onde viu? Onde está? Ninguém sabe, ninguém viu. Mas foi a polícia do Distrito Federal que demorou a chegar. Claro, é isso que é para ir para os livros da história. Tomara que no próximo mandato, tomara que se encerre esse com o impeachment do Lula e o senhor seja ministro de novo e possa tratar de outra narrativa, mas uma que seja verdadeira. Não essa que o PT está espalhando, não essa do golpe. Eu entendo o seu papel, mas eu sei que o senhor entende o meu também, de oposição. E de buscar deixar bem claro aqui as perguntas que eu fiz e que não foram exatamente respondidas. Porque eu perguntei se o Código Penal Militar ainda existe. Porque para esses militares, inclusive os da ativa, não está valendo. Eu perguntei sobre a reação às ordens da justiça que eram ilegais. O senhor disse, não, cumpra-se da justiça, mas são ilegais, são inconstitucionais. O Exército, as Forças Armadas, o Ministério da Defesa, nada vai dizer quando uma ordem é ilegal, quando é inconstitucional. Não vai se pronunciar, é isso. Não obstante ilegais, não obstante sendo ordens de um ministro da Suprema Corte, que não é o presidente da República, fazendo o Exército cumpri-las a desagrado da Constituição, o Exército não vai se pronunciar. E se o problema é Senado, por exemplo, tem assessor parlamentar que chega, tem presidente do Senado, tem membro do Senado para lá conversar para fazer isso, o impeachment de um ministro, ou pelo menos a contenção da corte acontecer por meio daquele parlamento, daquele lado de lá. Mas me parece, e até gostaria de saber se existe algo nesse sentido, mas me parece que não há nenhum esforço para que essa ditadura não se consolide no Brasil com apoio obsequioso das nossas Forças Armadas. A terceira pergunta, se o senhor se consulta com o Alexandre de Moraes, o senhor respondeu afirmativamente, não precisa mais responder, e ficou muito claro, infelizmente, que isso acontece. E a quarta é se as Forças Armadas entendem que há uma prevaricação diante dos abusos de autoridade cometidos por Alexandre de Moraes. Essa hoje é a situação no nosso país. Isso é inteligente, o senhor sabe disso. O senhor pode me responder outras coisas, pode tergiversar, sair por aqui, sair por ali, mas essa é a situação hoje no nosso Brasil. As
As Forças Armadas são subjugadas, subordinadas, não ao ministro civil, nem ao presidente da República, muito menos. É um senhor chamado Alexandre de Moraes, ditador da República, que já não é bem mais uma República Federativa do Brasil.